Bom, gente, nós vamos agora conversar novamente sobre prazos. Mas agora o nosso foco é no prazo para cumprimento de obrigações acessórias. Obrigações acessórias são aquelas prestações positivas, negativas, tá? A obrigação de fazer, deixar de fazer, o que a lei determina, não é? Ou tolerar. No caso aqui, nós vamos citar situações, né, relativas a prestações positivas, obrigações de fazer, que tem prazo determinado na legislação previdenciária. Então, vamos aos nossos prazos aqui, né, no quadro. Veja só, a empresa, ela é obrigada, tá, a informar GFIP. Essa informação deverá ser prestada, tá, mensalmente. Então, todo mês, a empresa, ela presta informações à Previdência Social. Aqui nos interessa o IP, né? Informações prestadas aí à Previdência, informações à Previdência. A GFIP, ela é a guia de recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social. Então, eu digo a vocês que ela é um documento, tá, de interesse da Receita Federal do Brasil, do INSS e do Conselho Curador do FGTS. Então, informa a GFIP qual é a periodicidade mensalmente. E qual é o prazo para que seja, né, entregue, na verdade, entregar aqui, a leitura que se deve fazer é informar isso, tá, através do programa Conectividade Social, se transmite essa GFIP pela internet. O prazo para informar a GFIP é até dia 7 do mês subsequente, do mês seguinte. Se esse dia 7 cair em dia não útil, o contribuinte deverá antecipar a entrega da GFIP para o dia útil imediatamente anterior. Agora, existem outros prazos previstos na legislação, tá? Um deles que nós temos aqui é o dia 10 do mês seguinte. Então, vamos ver em seguida quais são as situações de obrigações a serem cumpridas até o dia 10 do mês seguinte. Então, a primeira delas é a remessa de cópia. Desta vez, gente, é da GPS, Guia da Previdência Social. O examinador, ele pode fazer uma boa pegadinha se ele colocasse assim: entregar, né, no sindicato, fazer a remessa de cópia da GFIP. Não, tá? O que deve ser enviado ao sindicato até o dia 10 do mês seguinte é cópia da GPS, Guia da Previdência Social. Então, remessa de cópia da GPS ao sindicato. Sindicato que represente a maioria dos trabalhadores da empresa. Então, a empresa, todo mês, né, paga lá a guia e vai tirar uma cópia e enviar ao sindicato que represente a maioria dos seus empregados. Como hoje o recolhimento da contribuição deve ser feito até o dia 20 do mês subsequente, esse dia 10 passa a ser o dia 10 do mês adiante deste vencimento, que seria dia 20. Então, outubro se paga 20 de novembro, 20 de novembro é prazo de pagamento, no dia 10 de novembro a guia da Previdência não estaria paga, tá? Então, na verdade, teremos que ter o envio da cópia da guia ao sindicato, com prova de recebimento, até dia 10 de dezembro. Eu imagino que o examinador não vai cobrar de vocês informações dessa natureza, porque ainda não existe clareza quanto ao que fazer, tendo em vista a mudança do prazo do pagamento dessa guia, que era uma guia vencendo no dia 2 do mês seguinte. Hoje, essa guia aqui, ela passa a ter vencimento no dia 20 do mês subsequente. Então, quando chega o dia 10 do mês seguinte, não tem guia paga, porque a guia só vai ser quitada no dia 20. Então, o examinador pode cobrar, quando muito, assim, qual é o prazo para enviar a guia ao sindicato? Dia 10 do mês seguinte? Perfeito, tá? 10º dia útil? Errado. Dia 20 do mês seguinte? Errado, ok? Então, vamos lá. Próxima situação a ser cumprida aqui no dia 10 do mês seguinte. O titular
de registro de pessoas naturais ou de pessoas físicas aqui, né? Então, seria aquele cartório de registro de pessoas naturais. Ele deve comunicar, desta vez, gente, é ao INSS. Até entendo que não se cobraria isso. Mas, de qualquer forma, está na legislação previdenciária, a gente está trazendo aqui para vocês. Então, comunicar ao INSS mensalmente a existência ou inexistência de registro de óbitos. Então, o cartório deve comunicar, é responsabilidade do seu titular, até o dia 10 do mês seguinte, a existência ou inexistência de óbitos. Então, de registro de óbitos. Então, não houve registro de óbitos naquele mês. Ele envia uma comunicação ao INSS dizendo, não foram registrados óbitos. Houve o registro de 3 óbitos. Ele deverá comunicar ao INSS o registro de 3 óbitos com dados corretos, completos, relativos à pessoa falecida, ok? Inclusive, o INSS e o Ministério da Previdência desenvolveram, tá, um sistema para facilitar o cumprimento dessa obrigação, agilizar, que se chama SISOB, ok? Então, vamos lá. Próxima situação que determina, né, respeito ao prazo dia 10. Seria assim, o órgão competente, isso aqui diz respeito a prefeituras municipais, tá? Órgão competente da prefeitura municipal tem também que comunicar a RFB até o dia 10 do mês seguinte a emissão de alvarás e habite-se de obras de construção civil. Então, o mais correto seria assim, que o órgão competente ele está obrigado a enviar uma relação de alvarás e habite-se, né, emitidos. Então, no mês em que a prefeitura emite alvará de construção civil, ela vai listar os alvarás concedidos e envia isso para a Receita. Não houve nenhuma emissão de alvará, não há que se exigir da prefeitura a remessa de uma comunicação, né, dizendo assim, não foram emitidos alvarás, é diferente. Cartório manda todo mês a comunicação de existência ou inexistência de óbitos registrados. Já a Prefeitura Municipal só vai enviar a relação, né, de alvarás e habites à Receita Federal na medida em que eles tenham sido emitidos. E isso deve respeitar o prazo do dia 10 do mês seguinte, de acordo? Tá? Vamos adiante com os nossos prazos, tá? Prazos, tá? Prazo para lançar em títulos próprios da contabilidade
de forma discriminada fatos geradores, contribuições devidas, contribuições recolhidas, fatos geradores, contribuições devidas, apagador, contribuições descontadas. Contribuições devidas pela empresa, contribuições descontadas, né, de trabalhadores, de prestadores de serviço, totais recolhidos. O prazo para lançar em títulos próprios previsto na legislação previdenciária é de 90 dias, contados da ocorrência do fato gerador, ok? Então, isso aqui é uma particularidade da legislação previdenciária. Prazo de 90 dias, tá? Para lançar, contados esses 90 dias do fato gerador. Temos ainda, tá? Um prazo que seria o prazo para afixar no quadro de horário cópia da guia da Previdência Social. A empresa paga a guia, tira uma cópia e afixa no quadro de horário. Prazo durante um mês. Ok? Então, mais um prazo temos aí. Prazo de afixação da cópia da guia. Temos ainda, tá? Um prazo que seria o prazo de guarda de livros e de documentos. Esse prazo, em algumas situações, se encontra ainda no regulamento que ele deverá ser de 10 anos, tá? Mas existe aqui uma mudança que diz respeito à mudança no próprio prazo de decadência e de prescrição determinado pela súmula vinculante número 8. Então, isso repercute no prazo de guarda de documentos. Diz que o prazo será o prazo necessário para que ocorra a prescrição de ações relativas a créditos melhorar aqui esses créditos. Relativas a créditos constituídos
com base nos livros e documentos. Então, a empresa, se ela foi fiscalizada e determinados documentos determinaram que ali se apurasse um crédito, obrigações relativas a fatos geradores que foram apurados naqueles documentos, é constituído crédito, é lavrado um auto. Este auto, tá, que tem, né, que diz respeito à Constituição, serve à constituição do crédito, ele pode ser questionado. Depois de constituído o crédito, você tem hipóteses de suspensão e interrupção da prescrição. Então, vamos dizer que a empresa ingressa com defesa, com recurso, enfim. É óbvio que a prescrição, eu não posso contar que ela dure, né, o prazo prescricional seja de 5 anos redondinho. Tendo em vista a hipótese de suspensão e interrupção, esse prazo pode se alongar. Então, vamos dizer que a ação relativa à cobrança desses créditos, né, vai prescrever, sei lá, em 10 anos. Significa que os documentos têm que estar lá à disposição, de modo que tanto a Receita, quanto a Delegacia de Julgamento, quanto o Conselho e a própria Justiça, se necessário for, né, solicitem algum tipo de diligência em cima daqueles documentos. Então, tem que guardar os documentos pelo prazo necessário para que ocorra a prescrição de ações relativas, tá, a créditos constituídos com base nesses documentos. Nós poderíamos ainda falar de outros prazos. Por exemplo, a legislação fala de um prazo para que o operador portuário repasse ao órgão, órgão gestor de mão de obra, a remuneração dos avulsos. Esse prazo é de 24 horas, salvo algum tipo de negociação coletiva entre avulsos e tomadores de serviço que disponha diferentemente deste limite de 24 horas do repasse, ok? Então, são vários os prazos. Você pode pensar em prazos tanto como data para cumprimento da obrigação, como também pode pensar na periodicidade. Por exemplo, entrega da GFIP é mensal. A fixação da cópia da GPS, da Guia da Previdência Social, no quadro de horário da empresa, pelo prazo de 1 mês, tá? Prazo para lançar, 90 dias. Você pode pensar também numa nova obrigação que foi introduzida na legislação previdenciária, que seria assim, as empresas que trabalham com vendas diretas, elas são obrigadas a informar uma vez por ano à Receita Federal do Brasil os nomes, endereços e a outros dados cadastrais de vendedores que atuem em sistema de venda direta. Então, qual a frequência da informação quanto a vendedores atuando em sistema de venda direta? Frequência anual, tá certo? Então, fiquem de olho para esses detalhes, essas particularidades dos prazos, porque não necessariamente serão cobrados apenas de prazo de vencimento da obrigação, né, principal, para fazer o recolhimento da obrigação principal, ok? Então, ficamos até aqui. Na próxima aula estaremos falando de juros e multa. Até lá!